Tu já se perguntou se vale a pena realmente investir em móveis planejados ou se é melhor comprar móveis prontos na loja? Nesse vídeo eu vou te ajudar a entender quando realmente a marcenaria sob medida faz sentido e também quando ela não é tão necessária assim. Oi, eu sou a Kalinka, arquiteta, e hoje a gente vai falar sobre marcenaria planejada. Vale a pena ou não vale a pena? Melhor comprar móvel pronto ou melhor fazer móvel sob medida? Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações para toda semana tu receber o vídeo que eu posto. Toda semana tem um vídeo novo. E se tu gosta desse assunto, já dá um like nesse vídeo, que isso ajuda com que o YouTube entregue para mais pessoas e o meu alcance aumente. Então vocês dando like no vídeo, vocês estão me ajudando a crescer aqui no YouTube também. Fazer um móvel sob medida não é simplesmente pegar a medida, mandar fazer, não é isso. Existe todo um pensamento por trás, todo um planejamento para o móvel ficar realmente do jeito que ele tem que ser, com as medidas que ele tem que ter e principalmente com a funcionalidade que ele pode e deveria ter também. Não são todos que são funcionais, mas deveriam. É projetar cada detalhe, cada cantinho ser aproveitado da melhor maneira, conforme as necessidades de quem está comprando aquele móvel, quem está mandando fazer aquele móvel. Seja, sei lá, a altura da bota que eu vou guardar ali do cano da bota é tanto, eu preciso que a distância, a altura da prateleira seja compatível com o tamanho da bota. Ou a pilha de pratos que eu vou guardar, são tantos pratos, então pode ser a altura tal, os copos têm altura de 20 centímetros, a prateleira então pode ter 25 centímetros, só para ficar uma folguinha. É tudo planejado de acordo com as necessidades de quem está comprando aquilo. Não é uma coisa padrão, é realmente feita sob medida, personalizada, de acordo com as necessidades de cada cliente. Além disso, aí escolhe materiais, escolhe acabamento, escolhe ferragem, escolhe modelo, design, é tudo muito, muito, muito pensado e planejado para ter o resultado maravilhoso, o melhor resultado possível. Então, o grande diferencial dos móveis sob medida, eu diria que são esses 3 pontos: personalização, qualidade e funcionalidade. São os 3 principais pontos que faz a gente escolher o móvel sob medida. Mas aí, eu queria falar para vocês uma questão que é a diferença entre móveis sob medida, móveis planejados e móveis modulados. Muita gente confunde essas duas coisas, mas são coisas bem diferentes e eu vou explicar por quê. O móvel planejado, como a gente já falou, ele é feito de acordo com as necessidades da pessoa que está encomendando e comprando ele. Os móveis modulados, como o próprio nome já diz, ele é feito em módulos. Ele tem esses módulos pré-prontos, com tamanhos pré-estabelecidos. Então, sei lá, o gaveteiro tem 60 centímetros, aí tem módulos de 2 portas que tem 90 centímetros, tem módulos de 2 portas que tem 80 centímetros, tem módulos de 3 portas, sei lá, tem vários módulos já definidos que vão se encaixando para a gente conseguir distribuir num espaço da melhor forma. Então, a grande diferença é essa. Enquanto os móveis sob medida, a gente consegue fazer cada centímetro do tamanho que a gente precisa, a gente consegue fazer recortes de colunas e vigas que sejam necessários, a gente consegue realmente aproveitar cada cantinho. Nos móveis modulados já não, porque eles já vêm com os módulos prontos. O máximo que a gente faz é encaixar essas medidas de acordo com o espaço que a gente tem. Não que isso seja uma coisa ruim, funciona super bem também, mas nesse quesito de aproveitamento do espaço, os móveis planejados ganham pontos em relação aos móveis modulados. Normalmente, os móveis modulados são mais acessíveis, o valor é um pouquinho mais em conta que os móveis planejados, justamente por isso, por eles já terem, né, esses módulos prontos que vai só encaixando conforme a tua necessidade. Enquanto planejado, tu pode inventar mil e umas possibilidades, muitos modelos, sei lá, vai da imaginação do arquiteto e do cliente ali, das necessidades, consegue uma infinidade tanto de cores, de acabamentos, de textura, enquanto os modulados são um pouquinho mais limitados em relação a isso. Agora vamos falar quando, afinal de contas, que vale a pena
investir nos móveis planejados. Primeiro ponto que eu diria que vale muito, muito, muito a pena é quando a gente tem lugares muito pequenos e lugares com formatos mais complexos, com muitas vigas ou muitos cantos irregulares, que a gente não consegue simplesmente pegar um móvel pronto e encaixar ali. Então, o móvel planejado ajuda muito nisso, nessa questão da gente ter realmente o máximo aproveitamento do espaço. Os apartamentos hoje em dia estão ficando cada vez menores, né? Então, para a gente realmente conseguir aproveitar bem esses espaços dos apartamentos pequenos, a gente precisa ter, às vezes, umas ideias mirabolantes, assim, que funcionam super bem com os móveis planejados. É muito comum, por exemplo, a gente ver um apartamento pequeno, de 1, 2 dormitórios, com a lavanderia integrada na cozinha, e aí a gente acaba não tendo um armário legal para guardar os produtos de limpeza e vassoura, varal, essas coisas assim, acaba que não sobra muito espaço para ter um armário comprado, pronto e colocado ali. Então, nesses casos, a gente consegue aproveitar uns cantinhos mirabolantes, assim, e fazer milagre, porque a gente consegue aproveitar espaços estreitos, seja para guardar essas coisas, vassoura, é muito comum, né, fazer um armário bem estreitinho, assim, que a gente consiga guardar isso. Na cozinha também é muito comum que a gente aproveite embaixo da bancada, quando é aquela cozinha americana, que tem a divisão americana, a gente consegue, em armários bem estreitos, guardar muito mantimento, muita coisa de cozinha, que são coisas pequenininhas, que a gente consegue muito espaço fazendo móveis planejados. Banheiro também é um lugar bem estratégico, assim, que a gente consegue atrás do espelho do banheiro, a gente consegue fazer armário estreitinho, que guarda muitas coisas. Então, nesses casos, que são apartamentos pequenos, a gente consegue, assim, realmente fazer milagre. É incrível os cantinhos que a gente ganha, às vezes armários embutidos, armários disfarçados, camuflados, que a gente olha e é um painel e de repente a porta abre e é um armário. Então, nesses casos que a gente precisa de espaço de armazenamento, que a gente precisa tirar lugares inimagináveis de armazenamento, eles são muito, muito importantes, são grandes aliados para esses casos. Outro caso que vale muito a pena a gente ter os móveis planejados são quando a gente precisa de ambientes mais complexos, assim, com uma funcionalidade que exige mais funcionalidade, que é o caso da cozinha. A cozinha normalmente é um ambiente que também está cada vez menor, e a gente precisa guardar muita coisa na cozinha, então quase sempre é bem importante fazer móveis planejados na cozinha. No closet também é um lugar bem interessante de investir em móveis planejados, porque a gente consegue personalizar muito bem conforme ali os espaços, conforme as roupas e a quantidade de coisas que cada pessoa tem, se precisa muito espaço para sapato, se precisa muito espaço para cabideiro, se precisa muito espaço para roupa dobrada, se precisa muito espaço para bolsa, tudo isso a gente consegue encaixar num simples guarda-roupa de uma forma muito mais funcional e organizada. Então, closet é um ambiente que eu indico muito também fazer a marcenaria sob medida. Outro ambiente também que é meio subestimado até hoje em dia nas casas, mas é a lavanderia. A lavanderia exige muita organização, tem muitas coisas que a gente precisa guardar. A maioria das vezes a lavanderia acaba também funcionando como meio que um depósito. Então, não tem onde guardar tal coisa, guarda na lavanderia. Então, é ótimo fazer um armário enorme, o maior possível. É legal também a marcenaria sob medida, que tu consegue aproveitar do chão até o teto. Mesmo que tu não alcance lá em cima, tu guarda lá bem em cima, onde tu não alcança coisas que tu não usa no dia a dia, né? Que tu precisa guardar e não tem onde guardar. Guarda lá em cima, depois quando precisar tu pega uma escadinha, sobe num banquinho, mas pelo menos tu tem esse espaço de armazenamento, tu consegue aproveitar um espaço que seria perdido se ele não fosse até o teto. E outro caso também é quando a gente precisa esconder alguma estrutura, tem muitas vigas aparentes, quando tem pilares ou dentes na parede, assim, que tu não tem como colocar simplesmente um armário ali na frente, tu precisa fazer um recorte, aí os móveis sob medida cabem perfeitamente nesses espaços. Ou então, se tu quer esconder uma tubulação do ar-condicionado, ou se tu quer esconder uma tubulação, sei lá, que ficou aparente por algum motivo, tu consegue fazer um armário, fazer uma caixa em volta da tubulação,
sem precisar mexer em obra civil, né, em quebrar parede e tal. Tu consegue muitos truques assim só com a marcenaria. Um exemplo muito comum é o painel de TV, né, que a gente consegue pendurar, colocar a TV na parede de uma forma que não precise mexer na estrutura da parede para não quebrar a parede, enfim, para passar os fios, a gente coloca um painel na frente e resolve esse problema só com marcenaria. E quando que não vale a pena a gente fazer móvel planejado? Quando tu não pretende ficar muito tempo morando no mesmo lugar, né? Eu poderia dizer que, quando é uma casa de aluguel, não vale a pena fazer. Mas não é bem assim. Porque às vezes, se tu pretende ficar bastante tempo, tu tem que fazer o cálculo se isso vai se pagar. Porque às vezes a gente investe, né, no móvel sob medida e fica morando vários anos ali e isso acaba se pagando, porque tu tá morando, tu investiu numa coisa que é pra ti. Tu investiu numa coisa que é para te ter paz no teu dia a dia, para te ter uma casa organizada, para te ter uma casa bonita, para te ter funcionalidade. Então, muitas vezes vale a pena investir mesmo que essa casa seja de aluguel, porque o tempo que tu ficou ali, tu viveu de uma forma muito melhor tendo aquele imóvel planejado. Óbvio que tu tem que fazer os cálculos, tem que ver se encaixa no teu orçamento, se vale a pena, se não vale. Assim como aqui tem o truque do móvel modulado na casa de aluguel. Cozinha, por exemplo. A cozinha definitivamente é um ambiente que fica muito melhor com um móvel feito em marcenaria. Porém, para quem mora de aluguel, qual é a minha dica? Peguem essa dica de ouro. É fazer móveis modulados na marcenaria. Porque tu consegue levar embora se tu quiser. Claro que cada caso é um caso, mas se a tua cozinha precisa de uma bancada de canto, tu não vai fazer a bancada inteira de canto, tu faz módulos que vão se encaixando, que formem aquele canto que tu precisa. Pra quando tu tiver que se mudar dali, já que é uma casa alugada, tu consiga levar junto esses móveis modulados e arrumar na tua cozinha nova. A distribuição, tu pode trocar de lugar, tu pode encaixar o móvel que era aqui, tu passa para cá, o canto que era desse lado, tu faz desse lado. Então existem muitas possibilidades com móveis modulados. Essa é a grande vantagem deles. Não precisa comprar o móvel modulado numa loja que vende modulados. Tu pode mandar fazer na marcenaria os módulos conforme a tua necessidade atual. E aí quando tu se mudar, tu reorganiza esses módulos que tu mandou fazer. Por isso, o arquiteto é fundamental. O arquiteto vai te ajudar com isso. Ele vai saber desenhar esses módulos de uma forma que eles tenham um maior aproveitamento depois também, e não só nesse único lugar. Assim como a pedra da cozinha, em cima dos armários vai uma pedra. Tu não precisa fazer a pedra inteira, tu pode fazer módulos, a área molhada é um módulo, depois a área de cima do gaveteiro é outro. Tu vai fazendo por partes e tu consegue remodelar isso em outra casa depois de uma forma mais tranquila, e tu não perde todo o investimento que tu fez naquela casa e vai ter que deixar ali de mão beijada pro dono da casa ou pro próximo morador. Então, o que tu tem que considerar antes de decidir se tu realmente vai fazer esses móveis sob medida ou não? Quanto tempo tu vai ficar na casa, para saber se esse investimento que tu vai fazer vai se pagar. Então, tu pode fazer um orçamento, ver mais ou menos quanto tu vai gastar e dividir isso pela quantidade de tempo que tu vai morar na casa. E aí tu vê se esse investimento vale a pena para ti ou não. Ponto número 2, a função de cada ambiente. Como eu falei, o móvel ele é muito personalizado e ele ajuda muito na funcionalidade do ambiente. Então tu pensa, aonde eu preciso ter funcionalidade, aonde eu preciso que realmente essas medidas e essa distribuição do móvel, do interior do móvel, seja realmente de acordo com as minhas necessidades. No closet eu preciso, eu posso comprar um armário pronto. Na cozinha tem algum elemento que está me atrapalhando, que eu preciso de um móvel sob medida, ou eu posso comprar um armário pronto. No banheiro também é outro ambiente que normalmente eu indico fazer móvel sob medida, porque é só um armário que já muda a cara do banheiro, que a gente consegue trazer ali tanto funcionalidade para guardar os itens de banheiro ali dentro, quanto beleza também, realmente fica mais bonito, um móvel com uma pedra, uma coisa mais pensada, mais bonitinha, ele agrega muito mais valor do que simplesmente aquela pia de coluna que vem em muitos lugares.
Então, bota no papel isso, pesquisa, faz orçamentos mais ou menos para saber o investimento antes de simplesmente ignorar essa possibilidade, porque às vezes realmente vale a pena, vale a paz interior da gente, vale o investimento, porque a gente vive muito melhor, de uma forma muito mais funcional com os móveis sob medida. E para finalizar, eu quero trazer para vocês dicas de ouro para vocês levarem em conta pensando nisso. A primeira dica é cuidado com exageros. Quem me segue há mais tempo lá no Instagram sabe que eu sou muito a favor de usar móveis soltos bastante na casa inteira, porque o móvel solto que vai trazer aquela carinha de casa, que vai deixar com aquela carinha de lar, sabe? O móvel solto ele é muito importante para trazer aconchego, para trazer personalidade. Uma casa abarrotada de móvel sob medida, de armário embutido em tudo que é canto, de painel de MDF em tudo, de fita de LED embutida em prateleira, é uma casa sem personalidade, uma casa que fica parecendo aqueles apartamentos modelos, sabe? Que eles colocam armário planejado por tudo. Óbvio, como eu falei, tem ambientes que realmente eu indico um móvel sob medida. A cozinha é um deles, o closet é um deles, e o banheiro é um deles, e a lavanderia também. Nos outros ambientes, é muito possível fazer tudo sem móvel sob medida. Em vez de mandar fazer a mesinha de cabeceira, quem sabe comprar uma mesinha pronta, solta, que traz mais esse charminho e não é aquela coisa pesada e fechada que uma mesinha de cabeceira de marcenaria é. Quem sabe, em vez de fazer uma penteadeira engessada de marcenaria sob medida, encaixada num canto lá, compra uma penteadeira pronta, de madeira maciça, alguma coisa bonita, alguma coisa que traga a tua carinha, a tua personalidade. Quem sabe, em vez de mandar fazer uma cristaleira do teto até o chão, toda cheia de vidro e de luzes, um negócio assim mirabolante, compra uma cristaleira mais com cara de casa mesmo, com um design diferente, com um valor agregado que tu vê que foi escolhida a dedo, e não simplesmente mandado fazer como todo o resto da casa. Esses pontos, esses detalhes vão imprimir muita personalidade na casa e é o que vai fazer tu realmente se sentir na tua casa, porque essas casas infestadas de marcenaria sob medida acabam ficando muito genéricas, acaba ficando a casa que qualquer pessoa poderia morar, que não tem a tua cara impressa ali. Então é muito, muito importante a gente ter esse sentimento de pertencimento na nossa casa e ter um pouquinho da nossa cara, muitos móveis soltos que trazem personalidade, isso é bem importante. Pensem um pouquinho nisso, pesquisem no Pinterest, pesquisem casas que realmente trazem aconchego, vocês vão ver que essas casas não são as casas cheias de móvel sob medida. De quebra, vocês acabam economizando. Não que o móvel solto seja muito mais barato, porque o móvel solto de qualidade, com um design bom, diferenciado, também não é muito barato, mas é para tirar essa noia da cabeça de vocês, sabe? Pensem nisso e pesquisem referências que talvez vocês se encontrem nesse mundo dos móveis soltos mais do que vocês imaginam. Eu quero expandir a cabeça de vocês para novas possibilidades, para vocês não... Às vezes eu sei que é um pouco no automático, assim, sabe? Manda fazer tudo junto, é mais prático, mas a casa não é para ser prática nesse ponto, assim, de construir a casa. Ela é para ser prática no dia a dia, mas a gente precisa ter alma, a gente precisa ter calma e a gente precisa imprimir a nossa personalidade na nossa casa. Então vale a pena estudar um pouquinho sobre isso antes de fazer um investimento tão grande como é a marcenaria sob medida na nossa casa. E a segunda dica de ouro é, sem querer puxar para o meu lado, que sou arquiteta, mas contrata um arquiteto antes de fazer os móveis sob medida. Não faz direto com o marceneiro, não faz direto com a marcenaria, não procura eles e diz, eu quero um armário aqui para esse quarto. Porque o marceneiro, ele sabe executar, ele sabe fazer, ele entende
do que funciona na hora de fazer o móvel, de montar o móvel, de cortar a chapa, de parafusar. Ele sabe tudo disso e os arquitetos não sabem muita coisa sobre isso. Porém, quem entende do formato, da combinação de cores, da distribuição interna, dos detalhes de acabamento, quem entende disso é o arquiteto. O marceneiro, ele vai simplesmente te oferecer o que ele tem e ele não tem grandes possibilidades, ele não vive essas referências, ele não vive pesquisando sobre isso, ele não vive imerso nesse mundo do design, ele vive imerso no mundo da marcenaria. Então, a gente tem muito mais a oferecer nessa questão de design, de beleza do móvel, do que o marceneiro. Eu não estou desfazendo dos marceneiros, pelo contrário, a gente não vive sem eles, eles são nossos grandes parceiros, mas é isso, sabe? Cada um no seu quadrado. O que a gente faz, eles não conseguem fazer, assim como o que eles fazem, a gente não sabe fazer. A gente não vive sem eles, mas é importante que vocês tenham essa diferenciação, sabe? Porque às vezes vocês investem um valor numa marcenaria que foi feita diretamente com o marceneiro e poderiam ter investido a mesma coisa e ter ficado muito melhor, ter muito mais aproveitamento, ter ficado muito mais bonito se vocês tivessem falado com o arquiteto antes e visto todas essas possibilidades que a gente consegue oferecer para vocês. Então, assim, não é puxando sardinha pro meu lado, mas é realmente uma dica de coração, que eu sei, vivendo isso todos os dias, que realmente vale a pena, que tem uma grande diferença de móvel quando a gente faz o projeto com o arquiteto e quando a gente pula essa etapa e vai direto com o marceneiro. E terceira dica, uma dica extra aqui que nem estava nos planos, mas eu vou falar. Coerência. É preciso ter coerência nos ambientes da casa. Então, se tu mora numa casa que tu vai fazer 2 quartos de marcenaria, 2 guarda-roupas, a sala e a cozinha e os banheiros, é preciso ter coerência entre esses ambientes, porque a casa é uma só. Não ignorem um quarto com a casa, com a cozinha, a casa é uma só. Então, o que eu normalmente faço é escolher 1, 2 ou 3 chapas, 3 acabamentos. Então, sei lá, o branco com a madeira e uma cor, um azul petróleo. Aí eu uso essas 3 cores, esses três acabamentos de MDF na casa inteira. Eu não fico fazendo no quarto, eu fiz um amadeirado, no banheiro eu fiz outro, na cozinha eu fiz outro. Isso acaba deixando a casa com uma cara de showroom. A tua casa não é um showroom para ter cada ambiente de um tipo. Quanto mais coerência, mais elegante vai ficar, pode ter certeza. A gente consegue trazer uma unidade, mesmo em cômodos diferentes, na mesma casa. Então, se tu for usar um amadeirado, usa o mesmo amadeirado na casa inteira. Não que tu não possa misturar o amadeirado com rosa no quarto da filha, por exemplo. Mas, se for usar um amadeirado, usa o mesmo amadeirado em todos os ambientes. Isso vai dar um toquinho bem mais clean, assim, mais neutro e elegante na tua casa. No vídeo de hoje era isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês com alguma coisa. Então, se tu tá pensando em fazer móveis planejados, pensa com carinho, estuda bastante, vê todas as possibilidades, os acabamentos. A marcenaria, ela não é luxo, ela é uma possibilidade que vai te ajudar muito, muito, muito na funcionalidade, principalmente se tu tem um apartamento pequeno, uma casa pequena e precisa aproveitar cada cantinho. Não esquece de mesclar os móveis sob medida com móveis soltos, como eu falei, isso é muito importante. A marcenaria planejada não é para todo mundo, nem é para todos os ambientes, mas se ela for bem pensada, bem aproveitada, ela pode ficar muito boa e pode te ajudar com muitos problemas, pode te evitar muitos problemas, como bagunça, falta de espaço, ergonomia muitas vezes também. E eu tenho certeza que ela pode te ajudar muito aí no teu espaço. Se tu precisa de ajuda para fazer um projeto de marcenaria para tua casa, me chama, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link com o meu contato. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um projeto incrível para ti. Se tu gostou do vídeo, dá o like, não esquece, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo qual o ambiente que tu tem móvel planejado, ou que tu pensa em ter, que tu acha que tu precisa. Compartilha esse vídeo com quem tu
tu acha que pode gostar também para trazer mais gente aqui pro nosso clubinho da decoração, que a gente só fala de decoração, toda semana tem vídeo novo. Se tu quer aprender mais sobre decoração de uma forma autônoma, em breve eu vou abrir as inscrições para a imersão CCC, Casa com Cara de Casa, que é realmente uma imersão onde eu lanço um desafio de 5 semanas, cada semana é uma tarefa diferente de decoração para te conseguir transformar a tua casa num lar mais bonito, mais acolhedor, do jeito que tu sempre sonhou, de uma forma super prática, sem obra, sem quebra-quebra, e é tudo online. Tenho certeza que tu vai gostar. Se tu gosta de arquitetura, tu vai gostar de participar. Então fica de olho que ainda não abriu as inscrições para a terceira turma. Em breve eu vou abrir e eu aviso por vocês por aqui. Comentem aqui também alguns temas, algumas sugestões de temas que vocês gostariam que eu fizesse os vídeos nas próximas semanas. Por hoje é isso e a gente se vê na semana que vem.